Olá, na sessão de hoje vamos abordar esta relação entre os Customer Analytics e a forma como podem ser usados para potenciar a experiência do consumidor. Este tema é hoje inevitável e, independentemente dos setores de atividade, todas as organizações têm que ter em conta a importância da Customer Experience. É um fator crítico de sucesso, tendo em conta que, num contexto de oferta praticamente ilimitada, só as propostas realmente diferenciadoras é que vão permitir construir uma relação de futuro com os consumidores, e essa relação é que vai determinar se se estabelece uma maior intensidade, um maior valor no que é a relação transacional com o consumidor e a marca. Dentro deste panorama surge um tema que é simultaneamente um desafio e uma oportunidade. Sabemos que dentro do ecossistema de mídia e de medição há um processo muito disruptivo que está neste momento a acontecer e que tem a ver com o fim dos cookies e com os desafios e as oportunidades que esse processo traz. Por um lado, o que vai acontecer é que vamos passar a ter menos detalhe em algum tipo de informação, nomeadamente no que tem a ver com as medições, mas simultaneamente vamos ter aqui alguns ganhos interessantes de definição da qualidade. Vamos ter outro tipo de aproximação à informação que vem diretamente dos consumidores e com todo o potencial que isso traz de alavancagem deste first party data, quer em termos de capacidade de compreensão dos consumidores, de antecipação do que são os seus comportamentos e numa relação muito mais transparente e muito mais equitativa entre as marcas e os consumidores. Neste pano de fundo há três grandes perspectivas que, do ponto de vista da área de marketing e de comunicação, têm uma relação muito direta com o tema da experiência de consumidor. A primeira tem a ver com esta necessidade de uma visão unificada nesta interação com o consumidor. Este modelo da Acxiom refere que na próxima década as marcas vencedoras vão ser aquelas que de facto conseguirem dominar com mestria esta capacidade de produzir experiências hiperpersonalizadas. E do que é que estamos aqui a falar? Estamos a falar de evoluir de um ecossistema completamente concebido numa lógica de silos, com inconsistências, com complexidade na ligação entre os dados de consumidor das diferentes fontes e com a necessidade aqui de acompanhar a crescente aceleração e profusão de pontos de contacto. E o modelo está a evoluir e está a evoluir quase regressando ao que é a origem do marketing e da promessa que o marketing sempre defendeu de ser capaz de identificar qual é a mensagem certa para a pessoa certa no contexto certo. A evolução da tecnologia e do Customer Analytics trouxe-nos a este ponto que durante muitos anos ambicionámos e que temos hoje capacidade de entregar de forma perfeitamente estruturada e com uma abordagem não só de interligação de pontos de data que permitem e vão permitir no futuro encontrar o que são as journeys dos consumidores, mas também numa lógica de medição em que vamos ser capazes de ter muito mais precisão naquilo que do futuro serão os outputs diretamente decorrentes da first party data. Dentro também da nossa abordagem há um segundo aspecto que tem a ver com precisamente esta capacidade de mapear e de influenciar esta Customer Journey. Falamos de comportamentos, não falamos de silos, não queremos ser capazes de conhecer apenas o que cada consumidor faz numa determinada plataforma ou num determinado canal. Falamos de facto de ter aqui a capacidade de encontrar a forma de potenciar este fluxo, de minimizar os pontos de fuga que sabemos que existem nas journeys, sempre que existem situações de fricção ou de atrito e em que a journey se torna menos fluida, menos corrente e menos relevante para o próprio consumidor.
Uma primeira componente tem a ver então com a própria experiência, e aqui há um conjunto de disciplinas que nós aplicamos no conjunto dos clientes para quem trabalhamos, que tem a ver exatamente com este foco em eliminar tudo o que são elementos de fricção e garantir que a experiência é fluida e frictionless, e que tem a ver com tudo o que são disciplinas de UX, de SEO, de CRO, e a própria forma como são montadas hoje as plataformas de e-commerce têm em conta esta otimização da própria experiência, e têm que ter isso em conta. É um fator crítico, fundamental. Uma segunda componente tem a ver com o precision marketing e o dirigir a atenção de forma muito seletiva, muito precisa, tendo em conta não só as disciplinas de performance, mas também tudo o que é a própria targetização contextual nas várias áreas. Utilizar técnicas como o cross-platform sequencial, ter em conta o que são as narrativas de mensagem que se querem construir em função do que é a história individual que se tem com cada consumidor. E, obviamente, também as abordagens de remarketing. Aplicamos este tipo de técnicas em função de diferentes objetivos de negócio, de diferentes estágios de desenvolvimento e de interação com os vários segmentos de consumidor. E, por fim, o tema do conteúdo. O conteúdo é uma fonte de engagement fundamental, quer na perspectiva de conteúdo personalizado que pode ser veiculado nos meios digitais próprios ou através de paid media, quer numa lógica de social ou, obviamente, trabalhando aqui uma perspectiva de nurturing das próprias leads com conteúdos que estão orientados às necessidades e às expectativas de cada consumidor. E, por fim, chegamos aqui também a um terceiro conceito que tem a ver com o que nós chamamos as high value audiences, ou seja, aqueles segmentos de consumidores que, pelas suas características, nós conseguimos identificar como tendo maior potencial de impacto no negócio, quer no curto prazo, quer numa perspectiva de lifetime value, mas são perfis que têm características de ligação com a marca, de capacidade de recorrência ou de amplificação até da própria mensagem, que tornam particularmente relevante o esforço de as identificar e depois, obviamente, de as ativar da forma mais inteligente. Do nosso ponto de vista, nós temos vindo a trabalhar com diferentes organizações que estão em estágios diferentes de foco com o tema do Customer Experience e com o próprio processo analítico que está a montante dessa perspectiva e dessa visão estratégica, mas no essencial, em termos de grandes use cases e de aplicações, há aqui uma linha transversal a todos os projetos onde temos estado envolvidos. Há uma perspectiva de otimização de investimento e, simultaneamente, de maximização do impacto, mas podem haver aqui três tipos de focos. Foco em termos do alcance, e aqui falamos de um estágio de consumidores e de customer experience que está muito ainda na fase da descoberta. Portanto, é um tema de facto de targetização inteligente que permita capturar o potencial no momento ideal de captura desses consumidores e de conversão desses consumidores numa fase muito inicial, tipicamente associada a uma fase ainda de consideração das próprias marcas. Depois temos um segundo foco que tem a ver já com questões mais de eficácia, e aqui já podemos estar a falar ou numa perspectiva mais de deployment, muito associada à conversão e ao trabalho que é feito em cima dessa conversão, utilizando, por exemplo, técnicas que do ponto de vista de comunicação e mídia, um exemplo que podemos dar é o scoring flexível, e o bidding flexível, em que, no fundo, nós vamos valorizar de forma diferenciada os diferentes consumidores, em função também do que estamos dispostos a custear, tendo em conta também a propensão que cada um deles tem para vir a converter ou não. E depois, numa perspectiva mais de entrega, aí já falamos mais de lógicas de envolvimento, envolvimento que tem em conta as expectativas, tem em conta o histórico de interação com a marca, as mensagens que funcionam como triggers para uns consumidores e para outros, e tipicamente aqui a utilização mais visível tem a ver com estas criatividades dinâmicas, em que se estabelecem combinações de elementos com vista a garantir que chegamos
com a mensagem relevante ao consumidor certo e no contexto ideal. Não estamos a entrar em contradição com o que são as suas expectativas. As marcas estão a tirar partido do conhecimento que têm prévio das interações com os consumidores, porque é isso que os consumidores esperam. Esperam que as narrativas que lhes chegam façam sentido face ao seu histórico anterior de relação com a marca. Por fim, o tema da relevância, e aqui falamos de um estágio que nós chamamos o delight, que tem a ver com temas de fidelização, temas de envolvimento, e que em termos de aplicação muitas vezes se materializa em identificarmos o que é que são next best offers, oportunidades de desenvolvimento de produtos ou de direcionamento para temas específicos com determinados consumidores. No fundo, o que falamos aqui, quando se estabelece esta ligação entre o Customer Analytics orientado para suportar o Customer Experience e as decisões estratégicas de marketing, de comunicação, de mídia que lhe estão associadas, falamos de um foco diferente do foco tradicional do Customer Experience, aqui muito mais direcionado para uma relação de partilha verdadeiramente win-win. Estas interações com os consumidores, em termos de marketing e comunicação, têm que trazer valor para o negócio, obviamente, mas também têm que trazer valor para o consumidor. Não podem haver aqui entropias, históricos que se perdem, consumidores que são obrigados a revelar preferências que a marca tinha a obrigação de ter capacidade de conhecer e de registar. Portanto, falamos de facto de uma relação equilibrada e muito mais harmoniosa, em que os consumidores estão dispostos a entregar os seus dados na expectativa de que isso também lhe vai trazer não só um benefício, mas uma maior fluidez na interação futura com as marcas. E isto leva-nos ao conceito da empatia em escala, ou seja, de uma perspectiva em que as marcas trabalham aqui um envolvimento emocional com os consumidores, trabalhando numa interação quase one-to-one, mas em larga medida. E esta é a nossa perspectiva na Media Brands de levarmos aqui a um winning together, é o nosso claim, e é também a nossa visão de como é que estes ecossistemas têm que evoluir futuramente, na lógica de todos contribuírem de alguma forma para uma visão mais estruturada do que é a experiência, mas que em última análise beneficie o próprio consumidor, porque é isso que vai sustentar futuramente a sua relação com os negócios e levar ao crescimento desses próprios negócios. Muito obrigado.